Hoje você vai conhecer o que pode acontecer com o Brasil assim que a quarentena acabar. Olá, meu nome é Souza do canal Singularizando e o vídeo de hoje vai ser um pouquinho diferente, mas igualmente informativo. Hoje você vai conhecer as expectativas do Brasil pós-coronavírus. E caso ainda não seja inscrito, clique aqui embaixo e já se inscreva para continuar informado sobre crises e outras novidades que ocorrem pelo Brasil e pelo mundo. Bom, não é preciso nem dizer o que é coronavírus, porque esse é um assunto que o mundo inteiro está falando, e não é para menos, pois é uma das maiores pandemias e crise vivida pela sociedade moderna e globalizada. E caso você ainda tenha dúvidas sobre o tamanho do problema e dilema que outros países estão vivendo e que nós vamos viver nas próximas semanas, eu sugiro que vá até o canal do Átila e Mariano. Ele é um especialista do assunto e está fazendo uma cobertura fantástica e necessária sobre o tema. E por ser uma epidemia única, em um mundo totalmente diferente, tecnológico e conectado, gera muitas dúvidas de quais os possíveis cenários que vamos enfrentar daqui a alguns meses. Vamos então dividir o vídeo em duas partes. A primeira, vamos falar sobre o fim da epidemia e o retorno das atividades normais. A segunda parte, vamos falar um pouco sobre o futuro da economia e a sociedade brasileira. E tudo que eu falar aqui estarei me pautando em estudos de especialistas e alguns dados de pandemias e crises passadas. E claro, como sempre, deixarei aqui embaixo todas as fontes para consulta. E isso é bem importante nesse momento repleto de fake news que estamos vivendo. O coronavírus é um vírus que o mundo inteiro ainda não tem imunidade. Isso quer dizer que qualquer pessoa em contato com ele pode ser infectada. É um vírus que é transmitido por contato de pessoa a pessoa ou com um objeto contaminado. É um vírus que tem um tempo de incubação de até 14 dias e, além disso, cerca de 80% das pessoas que contraem são assintomáticas, ou seja, muita gente contrai, muita gente transmite para mais gente ainda e pouca gente sabe que tem o vírus e continua transmitindo. Basicamente, é por isso que esse vírus é tão perigoso e principalmente por isso que estamos em quarentena. Porque para eliminar um vírus de uma sociedade, as pessoas que possuem o vírus têm que ser curadas e não transmitir o vírus para mais ninguém. Então, o primeiro cenário possível é o que está acontecendo atualmente com a China. Você isola uma parte do país, contém o vírus ali, até todos ficarem curados e não ter mais perigo de transmissão e pronto. Agora basta conseguir uma vacina para imunizar o resto do país. O segundo caso é se o país não for totalmente eficiente na contenção e o vírus continuar se espalhando, mesmo que lentamente, até alcançar cerca de 50 a 60% da população. E aí começa a desacelerar, porque já temos tanta gente imunizada que o vírus perde o poder de transmissão de forma gradativa. Isso porque se uma pessoa infectada infectaria 3 outras pessoas, agora é possível que 2 dessas 3 pessoas já seja imune, ou seja, o vírus só passa para mais uma pessoa que pode ser que não consiga passar para mais ninguém. E esse provavelmente será o nosso caso. E quando tudo passar, em ambos os casos, a população quase que total do país já tem imunidade e o vírus já não é um problema para o país. Tirando a perda das pessoas que serão vítimas fatais do vírus, tudo volta ao normal. E claro, normalmente, após grandes pandemias, seguem vários estudos para tentar melhorar a eficiência na tratativa de outras pandemias semelhantes. E como exemplo de frutos desses estudos, podemos citar as fases para a declaração de pandemias e o Programa Nacional de Controle à Dengue, aqui do Brasil, também mencionado no vídeo anterior. Ambos foram criados e melhorados após grandes epidemias. Já o futuro da economia é bem trágico, isso porque vivemos em uma sociedade globalizada. Isso quer dizer que os países dependem um do outro para manter a máquina de negócios girando. Um exemplo disso é o nosso próprio país. Sim, o Brasil é um dos grandes exportadores de minério de ferro, soja e óleo bruto, inclusive para a China, que transforma parte dessas matérias em produtos e vende para outros países. E essa relação é no mundo todo, ou seja, uma crise global não é bom para ninguém. Na prática, as moedas desvalorizam, os preços aumentam, as empresas quebram, muita gente perde o emprego e por aí vai. E no Brasil, o cenário pode ser bem caótico.
Antes da crise, o Brasil já tinha cerca de 11 milhões de pessoas desempregadas. Cerca de 38 milhões de pessoas no Brasil estão no trabalho informal e mais de 50% de todo o trabalho com carteira assinada no Brasil está alocado em pequenas e médias empresas. Agora veja, com a parada do Brasil por um longo período, as empresas pequenas não produzem e não têm entrada de caixa. Logo, não conseguem manter os funcionários, parcela de crédito, dívida com fornecedores, aluguel e acabam quebrando. Logo, mais gente fica desempregada e não vai ter verba para gastar, o que quebra mais empresas, que vai deixar mais gente desempregada. Quem está na informalidade também é bem ruim, porque boa parte do trabalho informal é no setor de serviço, como domésticas, manicure, costureira, eletricista, encanador e vários outros. E essas pessoas não vão encontrar clientes para proverem serviços ou mesmo produtos, justamente porque uma grande parte da população está quebrada, e eles também tendem a diminuir muito a renda. E para fechar, com tanta gente desempregada sem produzir e sem consumir, haverá uma queda na arrecadação de imposto que também afeta o governo. Agora, para evitar uma crise como o que está por vir, é necessário que o governo tome medidas extremas para manter o máximo de empresas funcionando e manter a população que está sem trabalhar com dinheiro no bolso. E é por isso que constantemente estão sendo publicadas medidas de ajuda financeira do governo para salvar as pessoas e empresas de uma possível tragédia. E é por isso também que tanta gente está falando, compre produtos das pequenas empresas aí do seu bairro ou coisas do tipo, porque as grandes empresas vão sobreviver, talvez com alguns cortes de funcionários, mas as pequenas empresas, essas terão uma grande tempestade pela frente, e se elas afundarem, muita gente vai junto. E para fechar, a única coisa que temos certeza é que dias ruins virão. E as decisões tomadas agora, tanto pela população quanto pelo governo, é que vai definir o tamanho do problema, tanto na saúde, e isso inclui a quantidade de gente que pode morrer, quanto na economia. E isso inclui a quantidade de brasileiros que vão ter extrema dificuldade para colocar um pão sobre a mesa. Portanto, esse é o momento certo para nos unirmos mais ainda e passar por isso juntos, cada um fazendo a sua parte, seja não levando contaminação para as pessoas do grupo de risco ou posteriormente ajudando quem puder ajudar para que todos consigamos sair dessa tempestade juntos e com o mínimo de perdas possíveis. Ficamos por aqui, um grande abraço a todos.